E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Sem Contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Toda semana a gente está aqui compartilhando com você informações para você ter mais saúde e mais qualidade de vida. No episódio de hoje, a gente quer chamar a atenção dos homens. Atenção você, meu convite especial para você que é homem, porque hoje nós vamos abordar um assunto muito importante para a sua saúde, a saúde masculina, né? Prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Até porque, minha gente, estudos mostram que o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens aqui no Brasil. Perde apenas para o câncer de pele não melanoma. De acordo com o Ministério da Saúde, surgem aí aproximadamente 72 mil novos casos todo ano. E aí um detalhe, aproximadamente 16 mil homens morrem aqui no Brasil a cada ano. Por conta do câncer de próstata. E a gente vai falar sobre esse assunto hoje para trazer informações para que você possa se prevenir, possa cuidar da sua saúde e também quebrar aí alguns preconceitos que a gente sabe que existem, tá? E para isso eu não estou sozinha. E tem um detalhe. Quando diagnosticado precocemente, a gente tem aí a chance de cura de aproximadamente 95%. Por isso que é tão importante realizar os exames preventivos, procurar o seu médico, pedir orientação. Por isso que nós estamos aqui com dois especialistas no assunto. Recebendo aqui os urologistas, Dr. Tiago Nobre. Seja bem-vindo aqui ao nosso Sem Contraindicação. Muito obrigado, Linda. É um prazer estar aqui com você. Espero que a gente solucione algumas perguntas que você venha a perguntar a gente. Certo. E aqui com a gente também, Dr. Rafael Mourato, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Linda. Boa tarde, Tiago. Prazer estar aqui com vocês, trazendo informação nesse programa que tem ajudado tanta gente. Eu vou falar dos nossos canais de comunicação para que você possa ter mais acesso à informação, mas antes, deixa eu saber de vocês. Usam rede social, compartilham conteúdo no Instagram, por exemplo, como é que é? Sim, começamos há pouco tempo, mas estamos lá sim. Dr. Tiago Nobre, certo. .uro, Tiago com H. Tiago com H. Então, @Dr. Tiago Nobre. Uro. Tem um pontinho antes do Uro, não esquecer disso. Pronto, se você quiser achar Dr. Tiago aí, no Instagram já sabe como é que faz. Dr. Rafael, o senhor? Eu também já estou lá há algum tempo. Eu coloco de tudo, desde coisas de urologia, minha vida pessoal, uma salada de fruta, mas é um ambiente bem democrático, onde a gente acaba conseguindo tirar dúvida de muita gente, seguidores. Então, se você quiser me seguir, rafaelmourato.uro. É bem fácil e a gente vai ter o maior prazer de ajudar lá. Muito bom. E aqui no nosso Sem Contraindicação também estamos aí em várias plataformas. Por exemplo, aqui no YouTube você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva para você receber a notificação todas as vezes que a gente compartilhar um conteúdo novo aqui, tá bom? Para você ter mais saúde, inclusive encaminhar esse episódio e outros tantos que estão aqui na nossa playlist para o pessoal da família, para os amigos, para os colegas de trabalho, enfim. Estamos no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação. A gente tem uma página no portal da Unimed exclusiva para o nosso videocast. Lá tem toda a nossa playlist. Você tem a oportunidade também de sugerir os temas para os próximos episódios. Estamos no Spotify e estamos também compartilhando conteúdos no @Unimed João Pessoa, Instagram oficial da Unimed, tá bom? Seguindo aqui na nossa conversa, eu já vou começar pelo ponto mais polêmico, vamos dizer assim. Por quê? A gente está aqui para falar, eu acho que um dos principais objetivos, né, desse projeto do Sem Contraindicação é justamente acender ali aquela luz sobre prevenção, né, de quem nos assiste, de quem nos acompanha. E falando sobre câncer de próstata, eu acredito, do lado de cá, e aí vocês vão me dizer se é verdade ou não, que existe ainda, apesar de tanta informação, muito preconceito por parte dos homens, principalmente quando se diz respeito aos exames preventivos. Então me digam aí, quais são as formas, né, de prevenção, quais são esses exames e se existe ainda esse preconceito e por que vocês acham que esse preconceito ainda existe, apesar de tanta informação seja compartilhada. Quem começa? Eu posso começar, Linda. Então, de fato, existe um preconceito muito por causa da nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura
machista, onde o homem, a gente cresceu vendo os pais, os avós dizerem que homem não adoece e que o homem é quem tem que cuidar da casa. Isso fez com que o homem tivesse ali um certo descuido em relação à própria saúde. Sim. Ponto bem positivo é notar que nos últimos anos isso tem sido uma barreira cada vez mais quebrada. Mesmo quando a gente viaja para cidades bem no interior, a gente consegue perceber que aqueles homens, mesmo do sítio, que não tiveram tanta instrução formal, eles já entenderam a necessidade e a importância de seguir esses conselhos, na verdade, seguir as recomendações médicas para terem um melhor cuidado com a sua saúde. Não é verdade, Tiago? Com certeza, Rafael, isso é importantíssimo. A gente está vendo que, ultimamente, os homens eles têm demonstrado uma facilidade maior em ir para o urologista. Tanto que você perguntou quais são os principais exames, a gente sabe que o toque retal junto com o PSA, esse toque retal é o que faz com que os homens eles não venham para nós. E a gente tem um fator também, vamos dizer, de positividade perante isso, que são as mulheres que moram em casa. Então, as mulheres ajudam muito, têm ajudado muito os homens, as filhas e as esposas, as parentes de primeiro grau, têm ajudado muito em trazer esse pessoal que tem uma maior dificuldade de vir por conta do preconceito, porque acha que vai ficar de outro jeito se fizer um toque retal, mas a gente sabe que não tem nada disso. Então, os principais exames para a gente ter um diagnóstico precoce seria justamente isso, o PSA, junto com o toque retal. Só complementando Vale a pena lembrar ainda, Linda, que Sim. Se você que nos assiste, nos escuta por qualquer um desses canais, não deseja fazer o toque retal, é importante a gente quebrar esse tabu, que isso não é uma obrigação formal. O direito do homem sobre si é imperativo. Óbvio que existe a recomendação médica, mas não deixe de procurar o seu médico. Não fuja do urologista por medo do toque retal. É um exame indolor e rápido, sim, mas se essa é a sua preocupação, vá ao urologista, faça o seu PSA, faça os seus exames de rotina e cuide da sua saúde. Eu queria insistir no toque retal, porque Certo. eu sei que é um tema, é um ponto, assim, um gargalo ainda. Você disse que é indolor. Demora quanto tempo? Como é que é feito? Existe uma preparação, uma conversa com esse paciente? Eu queria desmistificar ainda mais, trazer mais detalhes desse momento. Então, vamos lá. Existem várias posições para se fazer e se realizar o toque retal. Certo. A depender de como você foi treinado, a depender de como foi o teu treinamento na residência, o toque retal ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser feito com o paciente deitado de barriga para cima, ele pode ser feito com a posição que a gente chama de genital-peitoral, que é aquela posição de 4 pés mesmo. Ele pode ser feito também na posição em decúbito lateral, mesma coisa que é feita no exame de hemorroida, tá? Para pesquisa de anomalias anorretais, vamos dizer assim. Então, o toque ele é um exame que é indolor, isso é importantíssimo. Ele é um exame que apenas incomoda, ele não dói. Nós utilizamos a xilocaína para fazer o toque retal e ele dura em torno de 30 segundos, no máximo 1 minuto. Então, geralmente é um exame muito rápido e indolor, isso é importantíssimo para todo mundo saber disso. Agora eu vou sair um pouquinho desse tema e voltar um pouco, né? Para a gente também trazer algumas informações básicas, vamos dizer assim, para o público. Eu queria só fazer complemento, uma complementação. Existiram 2 estudos, o ERCPC e o PLCO, que tentaram desmistificar, o toque retal, mas a gente sabe que o estudo, tiveram alguns vieses, certo? E hoje a gente sabe que o ERSPC, ele já está demonstrando uma mortalidade de câncer específica no screening de próstata em torno de mais de 20% dos pacientes que foram submetidos ao screening, certo? Então, isso é um dado muito importante para a gente ter na nossa literatura e poder recomendar o toque retal para todos os pacientes. Entendi. Para a gente contextualizar, né, sobre o câncer de próstata, doutor Rafael, o que é a próstata e qual a função, né? Isso é bem importante. Muitas vezes, Linda, a gente vai operar o paciente, ele sabe que tem câncer de próstata e ele não sabe realmente o que é a próstata. A próstata é uma glândula bem pequena. Ela tem, quando num tamanho normal, entre 20 e 30 gramas e fica colada com a bexiga. Então, imagina que tem
o pênis, o canal por onde o xixi vem. Aham. Antes desse xixi sair da bexiga e chegar nesse canal, ele passa por dentro da próstata. Certo. A próstata tem uma importância vital, que é ela produz as substâncias que permitem com que o esperma fique vivo. Então, sem próstata, seria muito difícil que a gente tivesse aqui por meios naturais. Então, ela não produz o sêmen, né? O esperma é produzido no testículo, vai e passa junto passa pela próstata junto com esse líquido chamado líquido seminal. Certo. Essa glândula, portanto, ela é vital para a manutenção da vida. É isso, Tiago? Tem alguma complementação? Uma complementaçãozinha só. Ela ajuda também na passagem do espermatozoide com o próprio PSA. O PSA é uma glicoproteína que é produzida pela próstata e serve para... As suas enzimas, elas servem para fazer com que o muco cervical permita a passagem do espermatozoide através do colo uterino. Isso é muito importante também. Senão a gente não estaria aqui. E aí eu queria que vocês trouxessem aqui as questões né, dos fatores de risco. Quais são para o câncer de próstata? Os principais são a idade. Tá. Então, homens com mais de 65 anos é a idade onde mais acontece. Só que como o câncer de próstata ele é lento, então a gente tem que procurar o início dessa doença 10 anos antes. Por isso que nós começamos a pesquisar nos homens com 50 anos de idade e 45 em quem tem pai ou irmão que já teve. Certo. Idade é um fator bem importante. A cor da pele também. Já se sabe que pessoas de raça negra, elas têm mais chance de ter câncer de próstata. E quando tem câncer de próstata, ele é mais agressivo. Então, diagnosticar precocemente nessas pessoas também. Algumas doenças, elas já sabem que tem uma maior relação. Por exemplo, obesidade. Pessoas obesas acabam tendo mais chance de desenvolver câncer de próstata. E como a obesidade quase nunca está só, ela sempre tem junto ali diabetes. Acaba havendo ainda na literatura, nas pesquisas médicas, uma confusão assim, de saber se realmente diabetes pode ter relação com isso. Uma coisa bem interessante, Linda, que pouca gente sabe, é que se na sua casa, sua mãe ou sua irmã teve câncer de mama, o homem tem mais chance de ter câncer de próstata. Por quê? O gene que causa o câncer de mama na mulher, a alteração desse gene, certo, é o mesmo que vai causar o câncer de próstata no homem. Tá. Então, esses são os principais fatores. Você está lembrando de mais algum, Tiago? Existem alguns fatores que estão menos relacionados ao câncer de próstata, mas também que devem ser enfatizados. É o tabagismo. Sim. Tabagismo também, para quem não fala do tabagismo, o tabagismo é sim um fator de risco e aumenta com a carga tabágica. Quanto mais você fuma, maior o risco de câncer e maior a agressividade. Alcoolismo também é fator de risco para câncer de próstata. E ele depende também do fato de você beber mais. Quanto mais você bebe, maior a chance de ter câncer de próstata e maior a agressividade. Existem duas coisas que a gente precisa falar nesses fatores de risco. São mitos que precisam ser desvinculados da nossa sociedade. Antigamente achava-se que o tomate protegeria, né? Junto com o licopeno, ele protegeria os pacientes para prevenir o câncer de próstata. Então, atualmente tem saído trabalhos a respeito disso. Foi visto que pacientes que comiam muito tomate não tinham câncer de próstata. Mas quando se partiu isso para os estudos randomizados, duplos cegos e controlados, foi visto que as pessoas que fizeram uso do tomate ou molho de tomate e pessoas que não utilizaram tinham a mesma chance de ter o câncer de próstata. E isso não mudava. Certo. Não tinha diferença estatística significativa. Outra coisa seriam pessoas que faziam uso crônico de vitamina E e selênio. Essas pessoas, foi visto que essas pessoas elas também tinham uma chance menor de ter câncer de próstata. E através do estudo SELECT foi visto que essas pessoas, na verdade, elas não têm. Então, não houve diferença estatística significativa entre o placebo e pessoas que faziam uso de vitamina E junto com selênio. Certo? Eu acho que, para complementar, Muito é bom. isso.
Vocês falaram aí da questão de se o pai teve, bom filho investigar, né? Mas é só se o pai teve o câncer de próstata, mas no caso dos pais, enfim, de casos na família de outros tipos de câncer, a regra é a mesma? Rafael já falou sobre o câncer de mama, são 2 genes principais, o BRCA1 e o BRCA2. Certo. O BRCA2 ele está muito mais relacionado a cânceres mais agressivos, certo? Então, câncer de mama na família está comprovado cientificamente que o paciente ele pode vir a ter câncer de próstata. Isso aí é uma coisa muito importante. E a gente tem que saber que os pacientes que têm história familiar positiva, por exemplo, o pai, que é um parente que a gente chama de primeiro grau, quando você tem um pai na família com câncer de próstata, a sua chance ela está em 2 a 3 vezes mais o risco de pessoas que não têm câncer, não têm história familiar positiva. Sim. Esse risco relativo ele aumenta de 2 a 3 vezes. Eu sou filho de um pai que teve câncer de próstata. Então, obviamente, a minha chance de ter é 2 vezes maior do que a população geral. Só que essa chance ela aumenta ainda mais quando um irmão teve. Que aí, quando o irmão teve, é 3 vezes mais chance. Na prática, a gente acaba vendo isso mesmo. É muito mais comum a gente operar, tratar irmãos que tiveram do que pai e filho. Isso. Né? Quando um teve o outro irmão, é comum ter, ou o paciente chegar dizendo, doutor, eu tive essa doença, esse diagnóstico, meu irmão já teve, foi tratado há tanto tempo. Pegando o gancho aí do que vocês falaram, da questão da obesidade, também, né, do tabagismo, da bebida, do consumo de bebida alcoólica. Ou seja, uma das coisas que poderiam ajudar nessa prevenção seria, além de organizar a alimentação, a prática de atividade física. Importantíssima. Qual a importância para a prevenção do câncer de próstata, essa atividade física, e que atividades seriam essas? Hoje em dia já se tem uma ideia geral a respeito do câncer, que há acúmulo de substâncias chamadas radicais livres. É como se fosse o lixo do nosso corpo. Certo. O acúmulo dessas substâncias, elas podem sim causar alterações nas células, no nosso genezinho, que leva à formação do câncer de próstata. A realização, a prática de atividades físicas, ela tem um benefício gigantesco. Teoricamente, protege o câncer de próstata, sobretudo no combate à obesidade. Eu já falei que a obesidade é um dos fatores de risco. Sim. Mas não só isso, ela protege de muitas outras doenças, de tal maneira que eu, como médico, depois de tantos anos de prática, eu costumo dizer que se eu pudesse indicar um único remédio para todos os meus pacientes, se eu só tivesse um remédio na minha mão, seria atividade física. Olha aí. E tem uma percepção de algumas pessoas de que andar muito de bicicleta pode, de repente, provocar algum problema na próstata. Não sei. Então, vamos lá. O PSA, que é o antígeno prostático específico, é uma glicoproteína que é produzida exclusivamente pela próstata. Não significa dizer que o PSA, para chegar à tua pergunta, eu vou por aqui. Certo. Então, ela é exclusividade da próstata, mas não significa dizer que ela seja exclusiva para câncer de próstata. Tá. Então, existem vários fatores que podem fazer com que o PSA, essa glicoproteína, ela aumente. Então, uma delas é trauma perineal. Vou chegar lá. Outras seriam infecções urinárias, seriam as prostatites, as hiperplasias prostáticas benignas, passagem de sonda, biópsia de próstata, o próprio toque retal. Tudo isso pode sim aumentar o PSA e fazer um diagnóstico diferencial com câncer de próstata. O andar de bicicleta e andar de moto nada mais é do que um trauma perineal que você tem durante o exercício físico, que pode sim aumentar esse teu PSA, mas não vai dar em nada em relação a câncer de próstata. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá? Entendi. E tem tipos de câncer de próstata? Existe sim. Qual principal tipo é o adenocarcinoma. É o que a gente tem, o principal tipo histológico. Quando o paciente ele foge dessa curva do adenocarcinoma, geralmente são pacientes que têm uma idade mais, vamos dizer assim, são pacientes mais jovens, certo? E quando a gente foge do adenocarcinoma, geralmente são
são tumores que são mais agressivos e tendem a uma malignidade maior. Esse paciente ele chega a falecer com uma maior facilidade. Eita. Esses tipos de tumores que o Tiago falou são mais raros, mas é importante lembrar que dentro do tumor que é mais comum, esse chamado adenocarcinoma, que é o que acontece na grande maioria dos pacientes, é como se nós tivéssemos 5 tipos de câncer num só. Eu falo isso em relação à agressividade. Certo. Então, vai desde um tipo muito inicial, onde o tratamento pode ser apenas acompanhar esse paciente, sem propor para ele uma cirurgia nesse momento, até tipos muito mais agressivos, que eles têm uma capacidade de disseminar muito mais rápida e cujos tratamentos, seja cirurgia, radioterapia, são muito mais desafiadores para nós como médicos, não é verdade? Isso. Então, são as classificações dele, notas que vão de 1 a 5, e a gente vai tendo desde casos mais brandos até casos mais agressivos. É uma doença silenciosa ou logo no começo já dá para a gente identificar alguns sintomas? Olha só que pergunta interessantíssima, né? O câncer de próstata, ele hoje em dia, ele não dá sintomas. Até o advento do PSA, no final dos anos 90, 1989, a gente não tinha essa molécula para dar um diagnóstico que a gente chama de precoce, ou seja, em fase inicial da doença. Tanto que a incidência do câncer de próstata, ela está numa curva que a gente chama de ascendência e descendência, e hoje em dia está num platôzinho. Por quê? Antes do PSA, 80% dos diagnósticos, 70% a 80% dos diagnósticos eram doenças metastáticas, nas quais os pacientes tinham sim sintomas. Sintomas esses de dificuldade de urinar, insuficiência renal por encarceramento dos 2 ósteos ureterais, dores lombares e dores nas regiões ósseas. Esses são os principais sintomas que o câncer de próstata ele pode dar, certo? Quando você tem sintoma é porque o câncer ele já está metastático. Hoje em dia, depois do PSA, o que é que aconteceu? Em 1989, 92, houve um pico da incidência do câncer de próstata. Houve um pico de diagnóstico. Certo. Porque você começou a fazer muito PSA, você deu muito diagnóstico. E mudou essa estatística. Os pacientes que vieram a ter diagnóstico, em princípio, 80% são pacientes que têm um câncer inicial. E é esse paciente que a gente quer pegar. É esse paciente que a gente quer chegar aonde você disse para a gente. 95% de cura no estadiamento 1 para 2. Por isso, esse justamente o motivo que nós convocamos os pacientes, praticamente nós que eu falo, nós mesmos, enquanto médicos, enquanto mídia, enquanto governo, para que esses pacientes vão ao urologista uma vez por ano, porque é uma doença que não dá sintoma algum. Apesar, e mesmo com todo esse nosso apelo que nós fazemos no Novembro Azul, ainda é uma doença que mata 45 brasileiros por dia, 45 a 47 brasileiros por dia. Então, por mais que seja uma doença que é lenta, indolente, ela ainda é responsável por uma mortalidade muito alta. É verdade que a maioria desses tumores pode levar quase 15 anos para poder atingir 1 centímetro cúbico? É verdade. É um tumor que a gente chama de tumor indolente. Quando você dá um diagnóstico numa fase precoce, Rafael já falou aqui para a gente, que existe a possibilidade da vigilância ativa. A gente chama esses 5 graus que ele falou de ISUP, a classificação de ISUP, é onde ele vê o grau de diferenciação de cada célula. Certo. O ISUP 1 é o Gleason 6, 3 mais 3. Então, é uma célula que é bem diferenciada. Aquela célula bem diferenciada é a que não ocorre uma multiplicação celular muito desordenada, vamos dizer assim. Então, esse paciente que tem um ISUP 1, essa possibilidade de vigilância ativa me dá essa opção de acompanhar esse paciente e ele pode chegar a ter sintomas somente daqui a 10, 15 anos. Então, isso aí é muito importante, né? É uma das opções terapêuticas, é a vigilância ativa, até porque, eu não sei se você vai perguntar mais para frente sobre a prostatectomia radical, mas aí, já dando um spoiler, Sim. Por quê? Porque a prostatectomia radical, ela tem 2 fatores que a gente tem que ficar de olho. 2 complicações que a gente tem esse peso entre acompanhar o paciente e operar
ou operar esse paciente, ele ficar com disfunção erétil e incontinência urinária. Então, essa vigilância ativa, ela veio justamente para suprir essa necessidade de um super tratamento que estava sendo feito até pouco tempo atrás. Eu vou aproveitar que agora há pouco a gente falou sobre a questão da atividade física, né? E que, inclusive, o doutor Rafael disse, se eu tivesse um remédio para eu dizer, olha, pratica aí uma atividade física. Pegando esse gancho, quero convidar vocês, e você aí que está nos assistindo, você homem, você mulher também, que de repente está aqui junto com o seu companheiro, acompanhando o nosso conteúdo. Dia 1º de dezembro, vamos ter a corrida de rua da Unimed João Pessoa. Vamos lá, todo mundo junto, né? Vai ser na orla aqui da capital, um lugar assim belíssimo, incrível. A corrida vai ter 3 percursos, 5 quilômetros, 10 quilômetros e 1 quilômetro, que é para justamente estimular a criançada. Então dá para a família inteira participar, tá bom? Da nossa corrida. Se você ainda não está inscrito, tá? É só acessar o portal da Unimed, unimedjp.com.br/corridas Unimed. Lá tem todo o passo a passo para você se inscrever e poder participar desse momento aí, tá? Dia 1º de dezembro. Estão convidados? Já está inscrito? Já estou inscrito. 10 km. Eu vou também. Doutor Rafael, faça sua inscrição. João Pessoa tem se tornado a capital das corridas de rua, né? E isso é muito incrível para a gente que mora aqui. É uma possibilidade a mais de cuidar da saúde, praticar atividades físicas, se proteger um pouco mais contra o câncer de próstata. E muitos homens, né, aderindo à prática de corrida, o que é bacana, já que tem aqui a dica de vocês para que eles possam fazer também sua atividade, sem falar na questão do bem-estar. A orla, né, fantástica. Magnífico. E a gente tem que dar o exemplo também, né? A gente não pode ficar só no consultório, não. Bom, recado dado, deixa eu voltar aqui para o tema sobre diagnóstico. Eu abri aqui o nosso episódio falando sobre a questão dos exames, né, sobretudo do toque, que ainda, enfim, é um tabu, mas eu quero voltar nesse assunto para trazer outras informações. Eu vi que vocês falaram no comecinho ali, muito rapidamente, quero frisar um pouco mais sobre a questão de, a partir de tal idade, todo ano tem que estar lá no consultório para estar fazendo o seu check-up. Que idade é essa? Homens que, assim como eu, tiveram na família familiares de primeiro grau com câncer de próstata, pai, irmão, vocês devem ir ao urologista aos 45 anos. Fazer PSA, se necessário, exame do toque. E quem não tem história familiar, a partir dos 50 anos. É muito importante fazer esse acompanhamento e uma notícia também muito boa, que muitas vezes eu dou no consultório e as pessoas se animam bastante. Homens que não tiveram câncer de próstata, fizeram acompanhamento e aos 70 anos, 71, não tiveram nenhum diagnóstico, nenhuma alteração, as pesquisas científicas mostram que essas pessoas têm uma chance muito baixa de ter câncer de próstata e de desenvolver. No Brasil, culturalmente, nós continuamos acompanhando porque o urologista é uma porta de entrada para o cuidado com a saúde. Em alguns países, como o Canadá, por exemplo, eles até desaconselham fazer o acompanhamento de câncer de próstata a partir dos 73 a 75 anos. Tá? Isso é importante dizer, não para que o homem descuide da saúde, mas sim para que ele tenha uma boa notícia. Se isso não aconteceu até os 75, raramente vai acontecer. A gente fala muito, é uma coisa até chata de falar, mas no câncer de próstata a gente precisa falar em expectativa de vida. Né? Então, expectativa de vida até 10, 15 anos, esses pacientes que têm uma ou duas comorbidades, esses pacientes não têm indicação absoluta de fazer mais exame preventivo para detecção de câncer de próstata. Os 2 exames que a gente falou aqui, né, a questão do PSA e do toque. Eles são complementares, dá para só fazer um? O que é que vocês indicam? Então, vamos lá. Os guidelines, eles diferem muito. O americano, o europeu, o brasileiro. A gente tem que ter sempre um consenso, um bom senso, não é um consenso, desculpe, um bom senso, e não fazer screening de qualquer paciente, mas atender às expectativas de cada paciente. Esse é o fundamental e o mais importante. Por exemplo, eu vou dar exemplo aqui para você. Se eu atendo um homem branco que nunca teve história familiar positiva, chega no meu consultório aos 49 anos,
eu faço um PSA nele tranquilamente, o PSA dele vindo abaixo de 1, não precisa tocar essa pessoa, certo? A gente vai apenas estar acompanhando o seu PSA. Se houver alguma manifestação de análise bioquímica, a gente vai parte para o toque. Certo. Algumas recomendações da AUA, que é o nosso guideline americano, ele recomenda fazer a cada 2 anos o toque retal junto com o PSA. Se você não tem história familiar positiva, não tem nenhum fator de risco, a cada 2 anos. O guideline europeu ele já é mais radical ainda. Entre 4 e 8 anos, se aquele paciente tem PSA bem baixinho e nenhuma história familiar positiva. E nenhum fator de risco. E existem outros tipos de exames que são feitos, exames complementares? Quando se tem uma suspeita já mais embasada, diante desses exames que você falou, do exame do toque, do PSA, hoje existe uma gama de estratégias, de ferramentas que a gente pode utilizar. Uma delas chama-se, é um nome até esquisito, ressonância multiparamétrica da próstata. Esse nomezão grande aí, ele serve para nos dizer que existe uma ressonância específica da próstata que consegue avaliar nessa pequena glândula se ela tem nódulos e nos dá uma projeção de qual a probabilidade daquele nódulo ser câncer ou não. Isso ajudou muito o urologista, porque antes, quando nós tínhamos apenas o toque e o PSA na mão, muitos e muitos homens, com certeza muitos dos que estão nos assistindo e vendo aqui, fizeram biópsias que foram negativas. Biópsias que havia uma suspeita de câncer. Imagine naquela família, o médico pediu uma biópsia, se criou aquele terror. O paciente pensou que tinha câncer, toda a família pensou que ele tinha câncer e, felizmente, fez uma biópsia e foi negativa. Hoje, com a ressonância, é possível a gente diminuir muito o número de homens que fazem biópsia. Porque essa ressonância ela consegue me dizer, olha, doutor Rafael, esse nódulo ele tem muito baixa chance de ser câncer ou baixa chance de ser câncer. Então, eu posso apenas acompanhar esse paciente por mais um tempo e definir depois uma biópsia que eu já teria pedido, talvez, sem o exame. Como você bem falou, a biópsia de próstata ela não é isenta de complicações. Então, você tem complicações, sim, na biópsia de próstata. A gente vê isso diariamente. A biópsia de próstata ela pode dar hematúria, que é o sangramento na urina. Ela pode dar hematoquesia, que é o sangramento na urina. Hematospermia também, hematospermia, sangramento retal e pode dar uma coisa chamada prostatite aguda, que é uma inflamação na próstata que pode levar a uma sepse. Se ela não for tratada, o paciente ele pode morrer de uma biópsia de próstata. Então, antes da ressonância, eu queria só complementar, existem uns refinamentos do PSA, certo? Então, geralmente, quando você tem um PSA duvidoso, que está ali entre 4 e 10, você pode refinar o PSA. Existe uma fração livre do PSA que você pode dividir pelo total. Certo. E, geralmente, essa divisão, ela chega a alguns valores. E os valores acima de 25% você tem como benigno. Aquele paciente tem uma chance, uma probabilidade de ter um tumorzinho benigno. Quando ele está abaixo de 15%, a probabilidade de aquilo ser um câncer, ele é maior. Existe outro refinamento, que seria a densidade do PSA, que é importante também. Então, você divide o valor do PSA pelo volume da próstata. E valores acima de 0,15 também são mais favoráveis a você ter um câncer de próstata ao invés de um HPB. Outro refinamento do PSA seria a velocidade de crescimento, o doubling time, que a gente chama. Velocidade de crescimento do PSA, que a gente toma em nota a variação desse PSA acima de 0,75 a cada ano. Então, se ele aumenta mais que 0,75 a cada ano, para pacientes acima de 60 anos. Para pacientes abaixo de 50 anos, a gente diminui um pouquinho para 0,5 por ano. Certo. Então, doubling time aumentado significa dizer que aquele paciente tem alguma coisa, tem que ficar de olho. Entendi. Então, são algumas coisas antes da ressonância que a gente precisa documentar, que a gente precisa deixar bem claro, para poder definir mais ou menos e evitar uma possível biópsia desnecessária. O estresse, né, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de inúmeras doenças, inclusive o câncer. Por isso que aqui no nosso videocast a gente tem um quadro que se chama Mente Ativa.
E eu vou pegar o gancho aqui do doutor Tiago. Ele disse, a gente tem que dar exemplo, para além do consultório. Pois então, vou pegar aqui este gancho para trazer o Mente Ativa e saber o que é que vocês fazem para além da medicina, né? A gente sabe que é uma profissão que exige muito, né, do profissional, porque não é só o consultório, não é só a cirurgia, mas tem a pesquisa, tem o estudo, uma série de situações. Então, quero saber o que é que cada um faz. Vou começar com o doutor Rafael, que eu já soube que ele adora viajar. Inclusive, a gente conseguiu stalkear um pouquinho a rede social dele para ver algumas coisas. Foi isso, produção? Agora eu tenho uma companheira de viagem, que você viu, especial, né? A minha bebezinha de 7 meses. A Esther, 7 meses. Ela já foi para o Chile, Suíça, Grécia. Poxa. Onde eu vou, levo ela. Já tem, agora vai comigo, tem uma aula para eu dar em Fortaleza, vai comigo para Fortaleza. Olha aí. Ela... Então, viajar é um momento que você... Desligo. Tá. Tem 2 momentos, 3, na verdade. Eu consideraria viajar. Tá. Futebol. É aquela coisa impressionante. Entrou no campo, você esquece todos os problemas. E eu gosto de tocar violão, então... Quando estou tocando violão, ali realmente o tempo passa e a gente esquece todos os problemas. Vamos começar... Eu quero explorar um pouco mais aí a questão da viagem. Viaja quantas vezes o ano? Viagem a lazer. Não a congresso, enfim. Normalmente, como você falou, a nossa vida ela acaba exigindo um pouco mais de nós e a gente se adapta a achar viagens de lazer no meio das do congresso. Então, o mais comum é, por exemplo, como essa viagem que eu vou dar uma aula num congresso em Fortaleza, mas os próximos 2 dias, 3 dias eu acabo viajando com minha família e aproveito ali depois. Sim. Viagem por viajar, eu acho que 1 a 2 vezes no ano, mas no geral, viagens que envolvam trabalho e lazer, dá bem mais de 15 vezes por ano. Então, todo mês eu viajo, é como se eu viajasse todo mês e alguns meses mais de uma vez. Entendi. A questão do violão, começou a tocar quando e por quê? É algo que você gostava, queria aprender? Isso foi uma história bem legal, vou resumir de forma curta. Meu irmão queria aprender, ele é destro e eu sou canhoto. Mas na época a nossa família era bem humilde, só tinha dinheiro para comprar um violão. Certo. Então eu aprendi a tocar violão, acho que o Tiago já viu, de cabeça para baixo. E adorei tocar. Zezé de Camargo toca de cabeça para baixo. Poxa. Então isso aí virou uma coisa assim, sensacional. Nossa. E por último, a história com o futebol. Sim. Quando eu saí de casa, da minha família, eu saí para jogar futebol. Não para estudar. Para ir fazer treino. Queria ser jogador profissional. Não, e já ia para o Náutico. Cheguei a jogar no Clube Náutico Capibaribe, que é um clube até legal de Recife. Isso. Meu amigo, que era amigo de infância, jogou no Cruzeiro. E aí ele se machucou, esse amigo. Eu fiquei super decepcionado com isso, porque achei que ele só valia o joelho dele, ele machucou o joelho. Eu disse que eu não queria valer o meu joelho. E falei que eu ia começar a estudar para fazer medicina. Óbvio, todos os meus amigos riram, porque não é o comum de alguém que joga futebol estudar para passar em vestibular. Mas hoje a gente está aqui contando essa história junto com meu amigo Tiago. Então, é uma história bem legal. Que legal. Doutor Tiago disse que é workaholic, diz que não para de trabalhar, é isso? É verdade, é verdade. Esse negócio de viagem, para mim, eu só consigo viajar para me desligar de tudo. Então, é quando eu me desligo de tudo mesmo, é quando eu viajo. Então, essa questão de viagem é quando eu consigo soltar o workaholic, eu deixo o workaholic aqui em João Pessoa. Deixa de lado, eu vou ali, volto já. E isso acontece quantas vezes no ano? O que? A viagem? Esse tipo de viagem que você consegue desligar. Eu acho que 1 ou 2 vezes. Geralmente eu tiro 15 dias, a gente tira 15 dias aí para tirar a mente do local de trabalho e fazer com que o ambiente de estresse ele saia um pouquinho, porque isso é importantíssimo e necessário para a gente, né? Esse estresse que a gente passa todo dia. Claro que existem alguns momentos na vida que a gente tem que também procurar ter um lazer. Por exemplo, eu gosto muito também de tocar violão. A gente, de vez em quando, a gente se junta, se reúne tá e tocamos. Eu tô com vontade até de formar uma banda aqui com o Rafael.
Então, você que nos assiste, se quiser consulta, marque essa semana a consulta, porque a partir da próxima é Tiago e Rafael. Chamar Walter aí também, viu? E Walter. Dr. Walter, que é o nosso presidente da Unimed, é um exímio para entrar na músico. banda aí também. Exímio músico. Está anestesiando porque quer, mas poderia estar tocando em qualquer lugar. Eu gosto também de ler livros. Gosta, né? Gosto muito de ler livros. Livros clássicos eu gosto muito, né? Literatura russa, literatura brasileira, eu gosto muito de ler. E estar com a minha família, para mim é o principal. Eu tenho muita raiva, desculpa eu estar dizendo isso, de quando eu estou dando plantão e o pessoal está festejando da minha família. Imagina, né? O almoço em família. Maria, não fala não. Do domingo. Aquele tumulto gostoso, não é? É bom. Que bom conhecê-los um pouco para além da medicina, até para que você aí que está nos assistindo, de repente não sabe. Se eu lhe perguntar, qual o seu hobby? E você dizer assim... Não vão pedir para eu tocar violão no consultório, não. Eita, olha, fica aí a ideia. Mas da próxima vez a gente providencia uma aqui, porque aí quando você assim, não, eu toco violão, eu puxo aqui, ó. Pois não, agora... Mas assim, até pra gente estimular quem tá nos assistindo a ter um hobby, a ter um momento desse, de encontrar, né, algo que goste de fazer e que se sinta bem fazendo, né, para que realmente esse estresse não tome conta da vida da gente, né? E do ponto de vista não só como urologista agora, mas como médico, é tão comum ver isso, sabe, Linda? Pessoas que tiveram essa... Mesmo que tenha a vida toda regrada, a pessoa se alimentava bem, fazia atividade física relativamente, mas era o workaholic demais, sem ser como o Tiago, que consegue ter aquelas zonas de descompressão na vida dele. Sim. E é interessante como essa situação de estresse constante, de preocupação constante, ela traz repercussões sobre a vida e a saúde das pessoas. Então, se eu puder também dar um conselho para todos que estão nos vendo e nos ouvindo, entenda que sair um pouco dessa zona de pressão é importantíssimo para a sua saúde, tanto quanto a atividade física, como dormir bem, como ter bom relacionamento. Verdade. Isso. Vamos falar agora sobre tratamento. Tratamento do câncer de próstata. Como é o tratamento? Né? Tem quimioterapia, radioterapia, cirurgia, como é que é? Então, o tratamento ele depende muito do estadiamento clínico, certo? São 4 tipos de estadiamentos. A gente costuma definir o câncer de próstata como o câncer localizado, o câncer localmente avançado e o câncer metastático, certo? Sim. Então, existem várias modalidades de tratamento para cada um desses tipos de cânceres. Então, como o Rafael tinha falado, o adenocarcinoma ele é muito variável a respeito disso, em relação a isso. Então, a gente pode variar muito. E o tratamento ele pode ser que também não seja apenas ele seja o que a gente chama de multimodal. É aquele tratamento em que você tem várias opções terapêuticas em um só organismo, em um só paciente. Então, ele pode variar desde uma vigilância ativa até, como você falou, uma quimioterapia, a depender desses estágios clínicos que o paciente ele se encontra. Né? Tem alguma novidade nesse aspecto com relação ao tratamento do câncer de próstata? É um tipo de tumor que é bastante estudado? Como é que é? Sim, Linda. De todos os tipos de câncer que existem, imagine você que está nos ouvindo, todos os tipos de câncer, da cabeça ao pé. Tá. O câncer de próstata, nos últimos 10 anos, foi o câncer que mais evoluiu em seu tratamento. Então, a evolução no sentido de radioterapias mais precisas para o tratamento do câncer de próstata. Certo. Novas drogas desenvolvidas nos últimos 10, 15 anos, muitas novas drogas que aumentaram a qualidade de vida e o tempo de vida desses pacientes. Em relação à cirurgia, mudanças nas técnicas cirúrgicas, evolução das técnicas cirúrgicas que possibilitam que nós façamos cirurgias que permitam a cura do paciente, certo, que possibilitem uma menor índice de incontinência urinária, de perda de urina, e uma melhor recuperação da potência, que é um calo. Isso aí, né? É o que o homem mais teme. Então, por mais que a cirurgia... hoje se fala bastante em cirurgia robótica, mas mesmo a cirurgia feita por vídeo, que é uma cirurgia que a gente tem e que é feita para todas as semanas na Unimed João Pessoa, as novas técnicas implementadas com preservação de nervos, o Dr. Tiago é um exímio cirurgião nisso, conseguem fazer com que esses homens tenham, sim, boa recuperação, e é importante quebrar esse tabu.
importante quebrar o tabu que todo homem acha que se fizer cirurgia para o câncer de próstata vai ficar impotente. Isso não é verdade. Não é verdade. É muito possível, sim, haver uma recuperação da potência que pode, sim, levar 8 meses, 1 ano, pode necessitar do uso de algumas medicações para estimular essa ereção, sim. Mas isso de que o homem fica impotente em todas as vezes, não. E um ponto positivo também ainda. Eu costumo dizer para o paciente que, em relação à potência, é uma coisa que nós, urologistas, podemos garantir que vai se recuperar. Faça o que for necessário. Por exemplo, é possível se recuperar naturalmente, com medicação, é possível fazer depois um tratamento de implante de prótese peniana. A mulher não coloca prótese na mama? Sim. É possível o homem fazer um implante de prótese peniana, que inclusive é feito em muitos homens que nem passaram por cirurgia, certo. Onde ele consegue voltar a ter uma vida sexual ativa. O diagnóstico precoce, ele também possibilita assim, um tratamento menos agressivo, vamos dizer assim? Então, a gente já comentou sobre a vigilância ativa. A vigilância ativa ela pode ser e deve ser feita em pacientes com Gleason 6, 3+3, quando a biópsia apresenta até 2 fragmentos com menos de 50% acometido. Então, esse paciente é um ótimo e excelente candidato com PSA, claro, menor do que 10 e o toque retal sem nenhum nódulo. Então, esse paciente é o candidato ideal para você realizar a vigilância ativa. Já existem alguns estudos de vigilância ativa até com Gleason 7, um Gleason que a gente chama de intermediário. Né? Os intermediários favoráveis, que são os 3+4. Esses pacientes que não querem ser submetidos à cirurgia, a gente também pode dar a opção desse paciente ele ter a vigilância ativa como um dos tratamentos, vamos dizer assim. E do ponto de vista cirúrgico, quando o diagnóstico é bem precoce, numa fase bem inicial, certo. O cirurgião, ele tende sim a fazer uma cirurgia muito mais preservadora dos nervos. Esses nervos que vão ajudar na recuperação da potência e da continência. Quem está em casa que não sabe o que é continência, é a capacidade de segurar o xixi. Por vezes, quando se faz essa cirurgia, no pós-operatório é comum perder um pouco de xixi. E essa perda, ela ocorre uma recuperação ao longo do tempo. Com as cirurgias que nós fazemos mais modernamente, essa recuperação é mais rápida, mas habitualmente, de uma maneira geral, em 1-2 meses, o paciente se recupera disso muito bem. Doutor, e eu conheço uma pessoa que fez uma cirurgia dessa, um tio, um primo, um irmão, e ficou perdendo urina usando fralda. É uma situação que tem um impacto social muito grande. Se isso aconteceu com alguém que você conhece, peça para que procure um urologista. Também tem jeito, tem solução. É necessário muitas vezes um outro tratamento, uma outra cirurgia, mas a gente consegue dar jeito nisso, não é verdade, Tiago? É verdade. Como o Rafael falou, a depender do estadiamento clínico, por exemplo, é um paciente com um estadiamento de risco intermediário, nós podemos fazer uma cirurgia preservadora de nervo, né? Com essas técnicas novas que a gente está adquirindo, a gente consegue sim preservar nervo, preservar mais coto de uretra, preservar mais o colo vesical, fazendo com que o paciente ele não tenha incontinência da urina, fazendo com que esses pacientes não tenham uma qualidade de vida prejudicada por conta desse tratamento, dessa cirurgia, tá? Existe a cirurgia robótica, é claro, a gente não pode deixar de recomendar a cirurgia robótica, que é um marco para toda a medicina, né? Tomara que a cirurgia robótica chegue em breve para a gente, é isso que a gente está aguardando, esperando ansiosamente, e nós estamos aí para o que der e vier, né, Rafael? É verdade. Um tema bem, assim, agora já trazendo para a vanguarda da medicina, algo que nos empolga bastante, e tenho certeza que eu recebo isso de muita gente no Instagram, e eu percebo que mesmo as pessoas que não são médicas, elas se sentem muito impactadas por esse conhecimento. É saber que agora a urologia tem sido a pioneira no que se chama telecirurgia. Telecirurgia é a capacidade de um cirurgião que está aqui fazer a cirurgia, controlar um robô que está a muitos quilômetros de distância. Certo. Então isso vai trazer uma inclusão enorme. Imagine que existe alguém que agora aqui na nossa Paraíba está em Catolé do Rocha, em cidades muito interioranas. Talvez ele consiga, ele não precisa vir para João Pessoa daqui a um tempo. Talvez essa pessoa ela consiga, a gente tem um centro em algum lugar maior perto dela, como Patos, Cajazeiras, um exemplo. Sim. E que daqui a gente consiga, tendo uma equipe lá do lado dele, fazer a cirurgia dele.
isso aumenta também, melhora muito os resultados das cirurgias. É natural que nós que já temos uma estrada e fizemos essa cirurgia muitas e muitas vezes, Sim. a gente tem uma expertise de fazer, onde a gente consegue entregar para aquela pessoa que estava muito longe, que não tinha acesso, um bom resultado. Então, com isso vai haver uma democratização da cirurgia e pessoas que antes não tinham acesso, elas vão passar a ter. É importante que vocês tenham em mente que não existe diferença entre a cirurgia robótica, a laparoscópica e a aberta. A única diferença que existe entre a aberta e essas duas, a robótica e a laparoscópica, é menor perdas de sangue no intraoperatória, maior recuperação e volta às atividades mais rápidas laborais, certo? É a única diferença. Em termos de doença câncer específica, de você tratar o câncer, em termos de continência urinária e em termos de potência sexual, as 3 cirurgias são a mesma coisa. O que depende é a expertise do cirurgião. O cirurgião que está lhe operando, ele é quem vai predizer se você vai ter uma melhor chance de não ficar incontinente e de não ficar impotente. Tá? É importante isso. A literatura, ela deixa isso bem clara. Tá? Muito bem. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Queria agradecer aos dois pela participação e por compartilhar aqui, né, esse tanto conhecimento, tanto conteúdo. E deixar aqui aberto para uma última mensagem, dar um puxão de orelha para os homens ou simplesmente convidá-los a cuidar mais da saúde. Enfim, fique à vontade. Bom, é um prazer, Linda, estar aqui com você, com o Rafael, tá? Aqui com todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu queria fazer uma chamada para todos os homens, não só da Paraíba, mas o Brasil inteiro, que alguém que esteja assistindo a gente, chamar vocês para cuidar não só do câncer de próstata, mas cuidar também de uma saúde como um todo. Aproveite o novembro, aproveite o Novembro Azul para fazer o seu check-up cardiológico, para fazer o seu check-up neurológico, para dar um clique inicial à tua atividade física, a ir no nutricionista, a mudança de vida. O homem, sem o homem, a gente não vive, não existe mundo sem homem. Então, eu faço aqui um chamamento e um apelo para todos vocês e que vocês consigam, um pouco com essa nossa entrevista, fazer com que seus preconceitos eles fiquem de lado e vocês venham ao nosso consultório para poder a gente conseguir obter alguma vantagem nisso. Eu vou pegar o gancho do Tiago e lembrar de uma situação bem importante. O homem que cuida da sua casa, cuida da sua família, dos filhos, dos seus negócios, é importante lembrar que se você não tem tempo e não consegue cuidar de você, vai ser muito difícil cuidar das pessoas que você ama ou dos seus compromissos quando a doença vem. Essa é a experiência de quem vive no consultório como a gente, né? Todos os dias ou todas as semanas eu escuto alguém dizer: nossa, doutor, se eu soubesse disso, que era assim, talvez antes eu tivesse cuidado da minha saúde. Então não espere o antes chegar. Faça isso hoje, faça por você, faça com o amor que você deve ter por si mesmo. E a segunda mensagem é para você, mãe, esposa, filha, que está nos ouvindo e nos assistindo. Nós sabemos a importância de vocês na saúde destes homens que estão ao seu redor. Então, encaminhe esse vídeo, esse podcast, as nossas mensagens, as brincadeiras, as risadas e as informações para alguém que você ama, e assim a gente vai conseguir construir um mundo mais saudável. É isso aí. Obrigada mais uma vez pela participação, obrigada a você pela sua companhia também, e semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo aqui no Sem Contraindicação. Até lá.